quando os soviéticos foram lá libertar, existia um confronto, um combate? Ou eles estavam em maioria? Como é que foi? Olha, quando eles reconquistaram Moldova, a primeira região que eles reconquistaram foi Moldova, onde eu estava, por onde que era pertinho da Ucrânia. Em 1944, houve 1943, os alemães, junto com o exército rumeno, lutaram muito em Stalingrado. Não conseguiram furar o cerco para Moscou. Eles lutaram e não conseguiram. Os russos aguentaram o cerco 1 ano e meio. Eles também comiam o pão que diabo amassou. Os russos sofreram muito em 43 na cerco de Stalingrado. Se eles iam conseguir chegar no Moscou, mesma coisa que aconteceu com Napoleão Bonaparte em 1812. Napoleão Bonaparte, com todo o exército da Europa, foi contra a Rússia. O que aconteceu? O inverno russo acabou com tropas francesas, como acabaram com as tropas alemãs. Em 1953, aquele inverno rigoroso não permitiu para alemães avançar. E este fato deste inverno e se dá a sorte grande minha, eu sou sortudo, que eu não fui enviado em um trem de gado. Por quê? Apanharam muito no 43 no Stalingrado, e todo o esforço de guerra era para mandar trens de tropas alemães para a frente russa. Meninos, meu pai, que nós não éramos muito longe da ferrovia rumena, contaram que garotos de 14, 15 anos, com fuzis, eram enviados para a frente russa, para aguentar o frio, para lutar contra os russos. Mas os russos, que são muito acostumados com o inverno rigoroso, aguentaram. E eles não conseguiram furar. Tem muitos filmes que mostram o cerco de Stalingrado, e como os russos aguentaram E aí, as tropas alemãs. até quando vocês ficaram nesse barracão sob domínio do soviético? Nós, sob domínio soviético, em 44, no fim do ano, dezembro, nós recebemos de volta ordem para voltar às nossas casas, e nós se reerguemos. Mas antes disso, para não esquecer, 1952, fim do ano, dezembro, me lembro como hoje, nós de antemão recebemos ordem que de manhã cedo tem que se direcionar todos nós, o ponto de concentração vai ser a ferroviária rumena, estação, palco, o pátio da ferroviária de Bacău. Recebemos, sei que minha mãe costurou o nome na mochila de cada pessoa. Yoshua, Mickey, Leão, todos meus irmãos, meu pai. Meu pai ainda estava lá no Bacău, no barracão. Em 43, que ainda continuamos a ficar, que o exército rumeno não tinha soldado para cavar as trincheiras, convocou os judeus que podiam trabalhar e foram lá para Transnistria, perto da Bessarabia. Transnistria chamava o lugar onde meu pai foi para cavar trincheiras. E me lembro coisas tão dolorosas. Eu comecei a contar sobre... Vocês foram se encontrar no trem, o ponto de encontro, e da mochila que estava escrito o nome de cada um. Em 1942, dezembro, 1942, a gente fica tão emocionado, a gente dá branco, a gente não... Tão emocionado eu fico.
1952 de dezembro, nós fomos convocados para ir na estação ferroviária de Bacão, que não era muito longe. Antes disso, um dia antes, minha mãe bordava o nome de cada um, que nós devíamos ir com o pouco pertence que temos para direcionar em direção da estação. Ponto de concentração era a ferroviária pátio da ferroviária de Bacão. Nós fomos acordados pelos tambores, megafones, com gritos de capos, répede, rápido, para sair, para adicionar em direção à estação. Fui 7h30, 8 horas da manhã. Um frio, 35 graus abaixo do zero. Eu sei que tremia. Eu estava com as pernas embrulhadas em jornal para amenizar um pouco esse era o frio. Todo mundo obrigados, que tinha campos diferentes, periferia do Bacão. Tinha muitas cidadezinhas pequenas, vilarejos, que foram concentrados no Bacão, que não havia linha férrea. E fomos lá, o Bacão era 1 quilômetro distante de onde eu estava confinado, Baracão. Chegando lá, um quadro macabro. Toda a estação cercada de polícia secreta alemão da SS, com aqueles botas reluzentes, submetralhadoras, ternos Victor Hugo, ternos bacanas. Toda de 5 metros, um guarda, todo cercando. Um mar de gente no pátio, cheio, velhos de bengala, mulheres com criança no colo, berrando as crianças de fome e frio. As mães com crianças nas pernas, segurando, gritaria, cães ferozes, pastores alemães, rosnando. Olha, um barulho infernal. Me lembro como se fosse hoje aquela estação repleta de gente. Os capos, de longe, viu comboio de vagões vazios, uma rampa de madeira. Os capos com chicotes falaram répede, rápido. Os chefes de guarda dos SS, schnell, mandavam os capos mandar os judeus subir rápido a rampa do trem. Mais ou menos 2 horas da tarde, nós sofremos vento, frio, ficamos em relento, sem comida. E eu sei que minha mãe pegou uma garrafa de água, de vidro, que não existia plástico naquela altura, e dava cada um gole de água, pelo menos para... E ela arrumou alguns pãezinhos que tinha malai de um negócio de farinha de polenta, que lá rumena é famoso de polenta, uma maliga, polenta que tinha muito mais milho do que grãos de trigo, tinha farinha de polenta, dava migalha para amenizar um pouco a fome. 2 horas da tarde, uma nevasca, um frio e um vento gelado. E eu vi de longe, bom, por enquanto, os judeus entrando nos vagões, dando vagões. De longe, trouxe vagões vazios, não sei de onde vieram, vagões para acoplar. Devido ao frio gelado, os dedos não obedeciam. Ou talvez por causa de um defeito na acoplagem, ou que eles não conseguiram, ou eles ficaram preguiçosos naquele frio para acoplar mais vagões, que dava trabalho acoplar vagões vazios. Eu ouvi batidas das tábuas de madeira fechando e sobraram mais ou menos uns 500 pessoas, entre eles minha família.
Eu comecei a chorar para minha mãe, porque não acordamos cedo para chegar a ser transportados em outro lugar onde talvez seja melhor. No outro lugar de que nós sofremos aí tantas privações. Direito nenhum, não podíamos ir na praça pública e sentar. Estava aviso grande, faixa, proibido para cães e judeus e cães. Proibido para judeus e cães. Transporte público, esquece. Clubes, nenhuma tipo de entretenimento. E como veio ventania tão grande, e próprios soldados, próprios capos rumenos, estava tão tremendo de frio, que também o vento gelado batia no rosto. Eles estavam eu também tinha um negócio que minha mãe crochetou para proteger os ouvidos. E recebemos ordem, voltar no campo, esperar a segunda convocação. Então eu chorei, como eu falei, porque nós saímos desse lugar infernal. E eu espero, felizmente, até hoje, que não chegou outra convocação, que eles apanharam muito Stalingrado. Aí veio a história minha, que eles apanharam e todo esforço de guerra alemão era para mandar tropas novas para a frente russa. E aí, desde 1943, desde que não conseguiram furar o bloqueio, os russos começou com a ajuda americana, eles ajudaram muito os americanos, os soviéticos. Se não fossem americanos, o Hitler conquistava toda a Rússia. A máquina de guerra alemã, Blitzkrieg, era poderosíssima. Aviões Luftwaffe dominavam os céus. E o russo não estava pronto. Por que não estava pronto? Que eu li a história da Segunda Guerra Mundial, que eles mataram 39, mataram a nata dos militares soviéticos. A nata. Eles mataram. Stalin matou. Matou seguramente que eram opositores da política do Stalin, do política de coletivização na marra, coletivização, fazer kolkhoz, com comunidade junta, tiraram as terras dos poucos gente que tinha terras, fazer comunidade junto. E tem muitos que eram contrário à política do Stalin. E eles matou todo mundo. Matou opositores, mandaram para a Sibéria, confinaram, e eles perderam toda a hierarquia militar especializada russa. Eles no início apanharam muito. Eles invadiram, chegaram até Stalingrado, pegaram a Ucrânia, pegaram todos os lugares onde os russos estavam. Eles avançaram muito. Os russos, que eles fizeram, punha fogo em tudo. Não sobrou águas, não sobraram nada a vinar a água para não ter sustentabilidade. E 1944, quando os russos libertaram nós, ajudaram, dava para nós crianças chocolate. Eu falei que era gosto de sabão. O chocolate russo não é dos melhores, mas deram alimentos, deu medicação para aqueles que estavam enfraquecidos, deram depois, e mais ou menos outubro, novembro, voltamos para casa, tudo depenada, tudo destruída, tudo, meu pai sem janela, sem parte elétrica, sem parte hidráulica, nada. Se erguer de novo, constituiu também, instituiu tudo, nossa clientela. Conseguiram se reerguer? Vocês conseguiram se reerguer depois de voltar? Meu pai conseguiu se reerguer, nós fizemos muitas manifestações lá, explicamos o que aconteceu, que judeu não é aquele miserável, aquele pessoas que pintaram. E a população local aceitou a volta de vocês para lá? Aceitaram. Aí que está. Eu estava conversando com o Marcelo, que rumenos
aceitaram, não mexeram com as propriedades. Aqueles que moravam na propriedade, logo que virou a guerra, saíram de lá. Largaram, não esperaram para o judeu obrigar ele a sair. Sozinhos saíram. Na Polônia era contrário. Em 46, tem muitos judeus que pleiteou minha propriedade, que tem escritura, os poloneses mataram. Houve massacre de muitos judeus na Polônia. Eu li depois na imprensa que tem muitos judeus na Polônia que morreram, que quiseram de volta as propriedades. Foram muito mortos. E aí durou quanto tempo a normalidade da vida, né? Nessa volta para Romênia? De 45 começou a progredir meu pai, começou a se erguer, importava grãos de uma região chamada Banat, província, comboio de trens como antigamente. Nós tínhamos lá um armazém enorme, construído, muito moderno, que deixamos lá. Esse não mexeram. Só que depenou a casa de janelas, que tinham um tipo de posto de madeira bem forte, que eles não puderam fazer nada. Que eu sei que pela primeira vez lá em Moinés tinha portas que andam no trilhos, igual no trem. E meu pai encomendava bastante, meu irmão já mais velho saía lá para comprar dos produtores rurais cereais e enviaram por carroças, não caminhões, carroças, mas e nós se erguemos até 47. 3 anos, de 44, 47, fim de 44, 47 no meados do ano, veio um decreto cruel também, que não vai existir mais propriedade particular. Tudo vai ser concentrado no Partido Comunista, no Partido Central. Tudo. Meu pai de empregador tinha já 8 empregados, virou simples empregado. Do Estado. Empregado do Estado rumeno. Uma ditadura cruel. Por esse motivo, a minha mensagem é para lutar e combater, repudiar qualquer extremismo, sempre sendo da direita ou da esquerda. Qualquer ditadura, autoritarismo, não serve para uma sociedade civilizada. E eu acho que aí, no Brasil, eu conheci de verdade o sabor da liberdade. Mas vocês saíram da Romênia por causa do comunismo? Por causa do ditadura comunista. E eu tenho um irmão que em 1946, logo que libertaram, furou as fronteiras da Romênia, que o comunismo não deixava os judeus sair. Furaram e chegou em Israel. Ele faleceu na primeira guerra contra os árabes, em 48. Justamente no início da guerra. A independência foi em 48, em maio. Em junho ele faleceu. Qual era o nível de opressão que o Partido Comunista exercia na população? Uma ditadura cruel. Você não pode fazer nada além que o Estado te manda. Era obrigado a se politizar. Era obrigado, à noite, ir nos clubes. Ele tinha muitos clubes de educação comunista. Ensinaram a vida de Iosif Davidovich Vyacheslanovich Stalin. E da Geórgia, me lembro como hoje, que era obrigado de ir, como criança, de me doutrinizar. E todo mundo devia se doutrinizar no conceito comunista. E, olha, incrível, não podia fazer nada além do que eles mandavam. Existia muita violência? Violência não. Mas aqueles
opositores eram castigados, confinados no campo de trabalho forçados, mas não mataram. Tu conheceu alguém que resistiu ao regime e foi mandado para lá? Não, todo mundo, embora era contrário às ideias comunistas, mas engolia. Depois que passamos, os judeus, na Segunda Guerra Mundial, na época nazista, tudo para nós era galinha, canja. Já não era mais problema nenhum ficar com fome, ficar com frio, já estava blindado. O que viesse era lucro. O que viesse era lucro. E era tudo à la vontade. Mas direitos ficar só de lado do comunismo. Não poderia falar mal de Gheorghe Dej, ou mal de Nikolai Ceausescu ou de Stalin. Todas, era culto à personalidade. Todos os lugares, lojas, foto do Stalin e do líder comunista rumeno. Impostaram, todos antissemitas foram presos, aqueles que perseguiam muitos judeus. Fica sabendo, em 1941, quando a Alemanha ocupou a Romênia, imposou Ion Antonescu, líder da Guarda de Ferro. Não sei se ouviu, Guarda de Ferro, uma organização ultranacionalista. E tem muitos que foram presos à noite, opositores do governo legionário rumeno. E tinha muitos democratas que não queria autoritarismo, totalitarismo. Foram mortos no abatedouro em Bucareste. 41 notórios professores de faculdade, que eram opositores do fascismo, do nazismo, judeus rabinos foram assassinados, pendurados no gancho de animais. Em 1941, logo em fevereiro, que a Romênia foi ocupada por tropas nazistas. Imposaram notórios antissemitas, que sempre, antes de 41, sempre houve esse partido legionário Guarda de Ferro. Houve sempre. Como tem partidos de direita, partido de esquerda, partido nacionalista, houve. Mas houve na imprensa debates e críticas um contra o outro. E Ion Antonescu era grande e assumido antissemita contra os judeus. Escrevia artigos nos jornais que os judeus é uma raça que não merece nosso convívio normal. E aí os comunistas prenderam esse cara? Matou logo. Mataram mesmo. Primeira coisa que fizeram, execução sumária. Entendi. Todos esses notórios perseguidores dos judeus sumariamente mataram. Entendi. Todo aquele que pertencia à Guarda de Ferro foram confinados, julgados. Muitos confinados no trabalho forçado para fazer estradas. Então, e foram executados. Então existia uma noção de que os comunistas estavam do lado bom, porque eles estavam prendendo esses caras, até que vocês perceberam que o comunismo também era ruim. Os judeus, os russos foram o Messias, o salvador do povo judeu. Os russos. De fato, salvaram-nos de uma morte iminente. E qual foi o ponto de virada para entender que o regime comunista era ruim e tiveram que ir embora de lá? Em 1947, introduziram as leis onde não existia propriedade privada. Tudo que era concentrada na mão do Partido Central Comunista. Tudo recebia ordens do Partido Central de Bucareste. Todos os decretos. Meu pai, como falei, de empregado, mercador, virou empregado do governo rumeno. E se nós morávamos numa casa grande de 8 quartos,
metade de quartos era para funcionários comunistas que vieram de outros lugares, eram doutrinados comunistas, de comitê comunista. E nós dividíamos a nossa casa com outras pessoas. Você morava, não precisava de 8 quartos, você dividia com o Partido Comunista, partia com aqueles que não tinham onde morar. E como é que era conviver com uma pessoa que não era da família, que era uma pessoa aleatória? Estranha, pessoas que nunca vimos na vida, de outra cidade, que era superlotado, jovens que casaram, não tinha casa, pegaram daqueles judeus que estavam com casas maiores e ceder quartos para eles. E vocês se tornavam amigos? A gente estamos obrigados, não podemos odiar. Sim. Eles salvaram nós, comunistas salvaram. Nós devemos a vida a eles. Nós aceitamos, a certo ponto, a política comunista, até 1950. Não aguentamos ficar trabalhando. Eu estudei gratuitamente. O comunismo investe muito na educação. O comunismo, eu estava no internado, no Bacão, fui no liceu, mecânica, eu fiz 2 anos de ginásio. Olha, tudo pago pelo governo comunista rumeno. Ele investia muito na educação, muitíssimo.